Agora vamos conversar com vocês um pouquinho sobre os tipos de drenagem que eu utilizo nos vasos. Basicamente dois tipos. Eu utilizo a pedra brita e a argila expandida. Qual que é a diferença entre os dois? No mundo ideal, seria o correto nós trabalharmos sempre com a pedra brita, porque a pedra brita ela nunca se decompõe. Porém, ela tem uma grande desvantagem que ela torna o vaso muito pesado. Então, tem alguns momentos que eu uso estrategicamente a pedra brita. Se eu não for utilizar a pedra brita, eu vou usar a argila expandida. É um material que leva muitos anos para decompor, mas em algum momento, dependendo de quantos anos tem esse vaso, esse material vai se decompor, porque é uma argila, né? Então vai degradando, vai esfarelando e aos pouquinhos vai desmanchando. E qual é a altura da camada de drenagem que eu tenho que fazer? Nem todos os vasos você vai precisar utilizar a camada de drenagem. Então, vamos começar explicando para vocês a altura da camada de drenagem. Para vasos grandes, a vasos gigantes, você pode utilizar 5 centímetros de altura. Para vasos médios, esse aqui é um vaso médio. Vaso gigante é aquele vaso de frutífera, aqueles vasos bem grandões, os containers. Para vasos médios, você vai usar em torno de 3 centímetros. Não precisa mais do que isso. Um vaso como esse, por exemplo, você vai utilizar uma camadinha de 3 centímetros. Então, falamos de 3 a 5 centímetros. Agora vamos falar dos vasos. Ó, um vasinho como esse aqui, por exemplo, você pode fazer uma camada proporcional a uma bolinha só de argila expandida. Você não precisa fazer mais do que isso aqui. Se você não ficar à vontade, faça 2, mas aí você já está chegando a 3 centímetros. Nesse tipo de vaso aqui, que ele vai ser plantado como cachepô sem furo, como ele tem uma altura boa, eu posso até fazer uma camada de pré da brita, já explico para vocês, para que também o vaso possa estabilizar, senão, dependendo da planta que você coloca, ele vai ficar tombando. Em vasos abaixo de 20 centímetros, ou até 25, 30 centímetros, se você não quiser, você nem precisa fazer camada de drenagem. Você coloca a manta bidim direto aqui, só para a terra não tampar os furos, e planta o substrato direto, coloca o substrato, coloca a planta, sem necessidade de fazer camada de drenagem. Agora explicando um pouquinho mais para vocês, por que em alguns vasos eu não preciso fazer a camada de drenagem, porque se eu faço uma camada de drenagem, por exemplo, num vaso desse que a gente utiliza para jardim vertical, se eu trabalhar uma camada de drenagem aqui, até essa altura mais ou menos, olha a quantidade de área de substrato que eu vou perder. E é o tipo de vaso que acaba drenando muito rápido, então dificilmente a raiz vai ficar em contato com o substrato molhado aqui no fundo. Né? Se você verificar todos os profissionais que trabalham com jardim vertical, eles não utilizam camada de drenagem. Dentro eles vão colocar a manta bidim direto, para justamente tampar os furos, e vão colocar o substrato diretamente dispensando o uso da camada de drenagem. Da mesma maneira, acontece com esse vaso aqui. Né? Se você olhar os vasos que vêm das floriculturas, dos profissionais, vocês vão verificar que nenhum deles vem com camada de drenagem. O produtor não tem necessidade disso, porque ele sabe controlar a rega. Esse é um grande segredo. Se você aprender a regar certinho, você não vai precisar da camada de drenagem. Agora, se você não se sente seguro, coloque pelo menos uma caminhadinha de 1 centímetro, que está mais do que suficiente. E quando será que eu vou trabalhar com a pedra brita? E quando será que eu vou trabalhar com a argila expandida? Depende muito da situação. Você pode trabalhar com a pedra brita em todos os tipos de vasos que você quiser. Porém, nós sabemos que a pedra brita pesa mais. Então, se você está trabalhando num local que você tenha laje, terraços, varandas suspensas, evite trabalhar com a pedra brita, porque ela vai agregar muito peso nesse vaso, mesmo que seja um vaso pequeno. Quando que a pedra brita é legal? Por exemplo, você tem um vaso desse aqui, que às vezes você vai colocar uma planta que fique alta, então o vaso vai pender. Então, a pedra brita ajuda a dar estabilidade para esse vasinho aqui. Aqui eu fugi um pouquinho da regra dos 3 a 5 centímetros, porque ele tem essa bordinha aqui. Então, quando você mexe no vaso, ó, ele fica bem estável, certo? É para isso que a gente pode utilizar a pedra brita. Esse cachepô aqui, por exemplo, tanto faz, eu posso trabalhar com pedra brita, como eu posso trabalhar com argila expandida, porque teoricamente ele é um vaso mais estável. Mas, quando eu tenho um vaso pesado, como é o caso desse aqui, para eu reduzir o peso dele, eu vou trabalhar com argila expandida. Deu mais ou menos os teus 3 centímetros, então fechou.
Esse vaso aqui é um caso que você pode, por exemplo, trabalhar com argila expandida ou com a brita. Por exemplo, se eu vou plantar uma planta que vai ganhar uma determinada altura, vai ficar numa região com vento, é legal que eu faça uma camada de pedra brita. E dependendo da planta, da altura, o quanto ela vai receber desse movimento aqui que venha de ventos e alguma outra coisa, você pode até aumentar a camada de brita. Então você não precisa ficar preso à regra dos 3 a 5 centímetros. Sempre usa o bom senso e o discernimento, depende muito de cada situação. Mas 5 centímetros de pedra brita já dá uma boa estabilidade para um vaso. Se você planta, por exemplo, uma palmeira, um bambu, o vento passa pelas folhas, então não faz tanta pressão assim para que o vaso chegue a tombar. Agora, se você tem gato que gosta de subir nos vasos, se você tem cachorro que é arteiro, então às vezes é bom você trabalhar com pedra brita. Vai trabalhar dentro de uma área interna, por exemplo, vai movimentar muito esse vaso, já coloca argila expandida. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Depende de cada situação, mas é só com esses dois materiais que eu trabalho, ou argila expandida ou brita.